Tá? Amém, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Cumprimento seu irmão do lado assim, irmão, paz Senhor e tal, que Deus te abençoe. Você em casa também, que está nos assistindo, que Deus te abençoe grandemente, amém? Então vamos dar início a esse culto. Feche seus olhos nesta hora. Coloque o seu coração totalmente disposto, totalmente voltado para o Senhor nessa noite. Coloque a sua mente, os seus pensamentos voltados a Ele, e que Ele possa falar grandemente na sua vida nesta hora, amém? Pai amado, muito obrigado a Deus mais uma vez por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai amado, por cada vida, Pai amado, que está neste lugar. A vida também, ó Deus, dos nossos irmãos que se encontram em casas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tome, ó Pai, cada um de nós neste lugar. Tome, Senhor, a nossa vida, ó Pai, por completo. Que nessa noite, ó Pai, mais uma vez, o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos encontrar, ó Pai. Trazer, ó Pai, uma palavra de revelação, uma palavra, Senhor, de conforto, uma resposta, ó Pai, para cada um de nós, ó Pai. Toma, Senhor, nossas vidas, ó Pai. Este culto aqui é para o Senhor, que possamos louvar e glorificar o Teu santo nome em todo o tempo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Aleluias. Boa noite, igreja. A paz do Senhor para você que está aqui, para você que está em casa. Graças a Deus estamos aqui reunidos para louvar o Senhor. Que você possa aproveitar, meu irmão, essa oportunidade que o Senhor te concede hoje de estar aqui para adorar a Ele. Então, busque a presença do Espírito Santo, peça a Ele para te abraçar nessa noite. Peça a Jesus Cristo para tocar em você diferente. Peça a Ele para derramar um vinho novo sobre a sua vida, algo novo sobre ti nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor Deus, Ele é Deus que faz chover algo novo em nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui, para receber dele mais e mais. Que você possa adorar esse Deus que é bom em todo o tempo. Aleluias. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, fez bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Tu és bom, Jesus. Glória. Em todo tempo, querido, vamos adorar esse Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ele é nosso amado, Ele é santo e poderoso, aleluia. Aleluia, Jesus, te adoramos nessa noite, ó Pai. Tu és nosso amado, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, não há outro como Tu, Senhor. Não há Deus como Tu, Tu és incomparável, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo, vem sobre nós, sobre este lugar. Aleluias. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou,
você tem se sentido nesses dias. Não sei como você tem passado, meu amado, em meio a essa pandemia. Eu não sei qual tem sido os seus medos. Não sei qual tem sido os seus questionamentos ao Senhor. Mas sabe que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou a sua forma de operar maravilhas. Ele não mudou a sua forma de falar. Jesus Cristo é o mesmo que ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele continua sendo Deus, amado, que visita a sua igreja como no dia de Pentecostes. Basta eu e vocês tivermos com nossos corações abertos para Ele. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que tem sede, vinde e bebei. Aquele que tem fome, vinde e comei. Aleluia. Glória a Deus, o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, querido. Ele quer nos abençoar em todo momento, em todo tempo. Ele está com seus braços abertos a nos receber. Porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele não se esqueceu de você. E Ele continua sendo o mesmo Deus, meu amado. Por isso, busca Ele nesse momento, você que está aqui, feche os seus olhos, busca a presença do Senhor. Esquece o seu irmão que está do seu lado, meu irmão. Esse é um momento de intimidade, um momento de você atrair a presença do Senhor. Porque você não vem aqui simplesmente para assistir um culto e depois ir embora para sua casa da mesma forma. Nós temos que vir para a casa do Senhor com a expectativa de chegar aqui e sentir o toque, receber o milagre de Jesus e voltar para casa depois com vontade de voltar de novo para a presença dEle. É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nesse momento de comunhão que nós estamos aqui, de reunião, aleluia, Ele quer manifestar a sua glória, Ele quer manifestar a sua presença, o seu poder, para que quando sairmos dessa porta para fora, as vidas que estão sedentas pelo Senhor sejam tocadas pelo Espírito Santo. É isso que Ele quer fazer com a igreja. Ele quer nos fazer mais que vencedores. Ele quer fazer comigo, com você, meu irmão, aleluia, exemplo, testemunha viva dEle. E aqui é o lugar onde nós possamos nos encher dEle, aleluias. Santo é o nome do Senhor, Jesus. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Pai. Encha-nos de novo, meu Pai, do amor do Senhor. Encha-nos de novo da fé. Encha-nos de novo da esperança, Pai. Aleluia. Quantos talvez, meu Pai, não perderam expectativas, meu Pai? Quantos, aleluia, Jesus Cristo talvez já não crê mais, meu Pai, no milagre do Senhor. Aleluia, igreja, o Senhor é o mesmo. Porque aquele que clama recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta abre. Aquele que busca o Senhor de todo o seu coração receberá dele. Aleluias. Oh, vem, Senhor, sobre nós. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Oh, Senhor, faz queimar os corações de amor por Ti, Senhor. Aumente esse desejo, Pai. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te adoramos, meu Pai, na beleza da tua santidade, Pai.
esperamos pelo teu soprar. E com teu olho venha nos ungir. E com teu
Esse louvor, meu Pai, receba a nossa adoração, que é dada somente a Ti, Senhor. Só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração, Jesus. Amém, boa noite. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Ó Deus, inteirando, ó Deus, esse louvor, nós agora, ó Pai, dizemos com todo o nosso ser, ó Deus, faz de novo todas as coisas em nossas vidas, ó Deus. Traz de novo, Senhor, um quebrantamento, traz de novo, Senhor, uma mudança, Senhor, no nosso pensar, na nossa visão, ó Deus, no nosso sentir, no nosso ouvir, no nosso fazer, no nosso andar, Senhor, muda as nossas vidas, Pai. Quem somos nós, ó Deus, sem o Senhor? Para onde iremos, ó Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, nós Te agradecemos por essa noite, Te agradecemos pela oportunidade de nos rendermos mais uma vez diante de Ti, ó Pai, e escolhermos estar do Seu lado. Senhor, fala conosco. Visita, Senhor, a vida de cada um que aqui está, daqueles que estão ouvindo pela internet também, ó Deus, que sejam todos abençoados e revigorados e vivificados com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre a sabedoria clama pelas ruas. Esse tema está no versículo 20 do capítulo 1 de Provérbios. Abre a sua Bíblia comigo, só para você ler comigo esse tema de novo. Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Ele diz assim, olha, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Nas 2 semanas passadas, que nós estivemos aqui estudando, nós vimos alguns traços ou algumas partes, alguns bons bocados da palavra do Senhor, que nos remete à sabedoria. O primeiro que a gente viu foi estudando o capítulo 1 de Provérbios. Nós percebemos que a sabedoria, ela toma uma forma, vamos dizer assim, ela se encarna e sai gritando pelas ruas por alguém que a ouça e a siga. E nesse mesmo capítulo 1 de Provérbios, a gente percebe que da mesma forma que a sabedoria clama por alguém que a siga, a imprudência, ela não precisa disso. A imprudência já tem quem a siga. A imprudência já tem quem seja o seu discípulo, quem faça o que ela quer. Isso para nós é muito triste, porque nós percebemos isso no olhar, no caminhar, na forma que as pessoas tratam umas às outras. Nós percebemos direitinho quem segue a sabedoria e quem não segue. E nós nos encontramos muitas vezes, nós que nos propomos a seguir a sabedoria, a seguir a palavra de Deus, nós nos encontramos muitas vezes devaneando em algum pensamento que não é da vontade de Deus, ou até mesmo falando alguma coisa que não é da vontade de Deus, ou até mesmo praticando alguma coisa que não é de acordo com a vontade de Deus. Mas para isso nós temos um remédio, e esse remédio se chama sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Mas o versículo anterior a esse, ele fala assim, olha, se andarmos na luz, como Ele na luz está, e mantermos comunhão uns com os outros, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É necessário que percebamos que existem prerrogativas para que o sangue de Jesus atue em nossas vidas. A graça é um favor imerecido, mas ela requer de nós um esforço, e através desse esforço
é que nós nos achegamos e conseguimos achegar ao Senhor. A graça não é algo que eu vou ganhar de boca aberta, fazendo tudo que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, e vou ser salvo. Não é assim que funciona. A sua salvação, ela vem assim, instantânea. Você está lá todo errado, o Espírito Santo te convence do pecado, do juízo e da justiça divina, você se reconhece como pecador, carente da glória de Deus, abre o seu coração, o Senhor te salva. A partir daí, se mantermos comunhão uns com os outros e andamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica. Entenderam? Não existe para nós cristãos nenhuma forma ou nenhum viés que nos deixe indesculpáveis diante do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos estudar o Salmo 37. Abre lá comigo. E o Salmo 37, ele traz algumas reflexões para a nossa vida, que são, apesar de ter sido escritas, há mais de 2.500 anos atrás, são muito vivas. Eu gostaria de refletir no Salmo 37 com vocês, do versículo 1 até o versículo 11. Ok? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho e por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Percebam que o salmista começa esse salmo com uma advertência: não te indignes por causa dos malfeitores. Meus irmãos, muitas vezes nós nos levamos a pensar que malfeitor é todo aquele que tem algo que eu gostaria de ter e não tenho. Então na minha inveja, eu tenho ele como um mal para mim, porque ele tem o que eu não tenho, ele faz o que eu não faço, ele pode ir onde eu não posso, ele chega onde eu não chego. E nesse sentimento de inveja, o salmista vem falando, discorrendo mais para frente, e nos versículos 5, 6, ele fala assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, se for da vontade dele, você vai chegar lá. Calma. Para quê? Para que essa bobagem? Para que esse sentimento ruim no seu coração? Por que essa inveja dentro do seu coração? Por que esse sentimento de que você não vale nada, você deixa isso brotar no seu coração? O que é isso? De onde que saiu isso? Eu não plantei isso no seu coração, meu filho. Eu não pus isso no seu coração, eu não te dei isso. O Senhor vem dando conselhos e falando assim: olha, descansa no Senhor, faz o bem. Se o outro quiser fazer o mal, deixa ele fazer, mas faz o bem. Mas tem um versículo que nós vamos meditar nele mais profundamente, versículo 3. Ele fala assim na parte B do versículo 3: habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu vou ler o versículo 3 todo. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade.
Essa parte habita na terra, nós como bons mineiros que somos, nós temos o hábito de falar do outro assim: ô, desce daí, filho, põe o pé no chão, baixa sua bola aí. Entendeu o que é habitar na terra? Põe um pezinho na terra, fofinho, e alimenta-te da verdade. Aí você vai me perguntar a mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus, que está registrado lá em João 18:38. Abre lá comigo. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? E essa conversa que Jesus teve com Pilatos aqui não foi uma conversa de final de tarde, não foi uma conversa de bons amigos. Jesus, nesse ponto aqui, ele já estava machucado, ferido, coroado, já tinha apanhado, já tinham cuspido na cara dele, já tinham dado bufetada na cara dele, ele já tinha sido açoitado. Quem viu o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, teve noção do que era um açoite naquela época. E o açoite, ele era considerado, o máximo de açoites que uma pessoa poderia ter seriam 40 açoites. De forma que, se a pessoa não conseguisse suportar os 40 açoites de uma só vez, eles paravam, na hora que a pessoa recuperava, eles começavam do 1 de novo. Consegue entender isso? Eu não sei se vocês todos tiveram acesso a um vídeo que estava rolando na internet, me parece que era da Bolívia. Alguns rapazinhos no início da pandemia estavam andando sem máscara na rua, e a polícia pedindo para pôr máscara, e eles não colocavam máscara, e começaram a fazer graça na frente da polícia. A polícia pegou eles, deitaram eles no chão e começou a dar lambada neles. Vocês viram? Você viu? Teve um que estava em pé, ele não tinha apanhado não, ele estava assim, ó, e já estava com as pernas duras, só de pensar na pancada que ele ia tomar. Jesus já tinha passado por isso tudo. Sabe por que ele se propôs a passar por isso tudo? Porque isso tudo que ele passou era para mim e para você. Mas ele se propôs por amor. E passando isso tudo ainda, alguém ainda lhe faz uma pergunta que soou como, para alguns, como uma afronta, mas para ele, como misericordioso como ele é, ele nem resposta deu. A pergunta é: o que é a verdade? E quem seguia Jesus já tinha ouvido ele declarar, lá em João 14, versículo 6, Jesus faz a seguinte declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Pilatos andasse com Jesus, ele não teria feito essa pergunta. Eu vou virar isso para nós. Se nós andarmos com Jesus, nós nunca vamos perguntar sobre a verdade, porque nós vamos conhecer a verdade. Muitas vezes nós nos encontramos perdidos dentro da situação que nós estamos, sem saber para onde ir. Isso é normal. Na dúvida, para. Se você está perdido em algum lugar, não sabe onde chegar, para e pede uma informação. Não é assim que uma pessoa que está em plenas faculdades mentais faz? Ela para e pede uma informação, seja uma informação virtual no Google Maps, ou seja lá uma pessoa que estiver passando na rua, ela vai pedir uma informação. E na sua vida, você para e pede uma informação para Deus antes de tomar alguma decisão? Eu trouxe um livro aqui que eu estou relendo, muito interessante,
de Max Lucado que se chama Faça a Vida Valer a Pena. E nesse livro de Max Lucado, só a capa já dá para a gente ler ela a tarde inteira. Eu não sei se dá para todo mundo ver daí, mas a capa é de uma menina balançando num balanço comum, e pela posição que está a foto aqui, dá a entender que ela está na altura máxima que o balanço vai, e o interessante é que ela está fechando os olhos e soltando as mãos. Coisa típica de criança, né? Mas se não vos tornardes como uma criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. No ponto máximo do balanço, ela está soltando as mãos e fechando os olhos. E o sorriso está estampadinho aqui, ó. Dá para a gente imaginar muita coisa que está passando na cabeça dessa menina, porque todos fomos crianças. Todos nós vivemos com alguma criança por perto, então a gente sabe muito bem o que está passando na cabeça dela aqui. Alegria, esperança, nada. Ela só está sentindo o vento, nada. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de não pensar em nada. Para homem isso é muito fácil, né? A gente faz cada coisa, às vezes você está assim, ó, torcendo um parafuso, ou então descascando uma laranja, olhando para a televisão. Se alguém te pergunta assim, o que você está fazendo? Nada. Em que você está pensando? Nada. Para as mulheres é difícil entender e imaginar isso, mas para nós homens é muito fácil. A gente se desliga e não está pensando em nada. Não tem maldade, não tem rancor, não tem peso, não tem nada. É oco. É vazio, De repente, talvez venha alguma coisa preenchendo a sua mente, algum pensamento, alguma preocupação, alguma decisão que você tem que tomar, mas na maioria do tempo está oco. E glória a Deus porque está oco, porque se tivesse cheio o tempo todo, a gente já tinha pirado. A palavra de Deus, no capítulo 37 de Salmos, volta lá comigo, diz alguns versículos, algumas coisas que eu posso entender o que essa menina está pensando aqui na hora que ela solta as mãos. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um bom motivo para soltar as mãos, não é? Tem uma música antiga do louvor da igreja, que ela fala assim, olha, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Você sabe o que é soltar o cabo da nau? Tem uma corda que amarra o navio ou na âncora ou no cais. Vocês já viram isso, já aquela corda? Aquilo ali é que é o cabo da nau. Se o marinheiro ficar segurando naquela corda, ele vai parar dentro d'água. Então a orientação é, solta o cabo e pega o remo, meu irmão. Segura na coisa certa. Muitas vezes nós trocamos isso na nossa vida por falta de sabedoria. Nós seguramos o cabo e largamos o remo. Aí o seu navio está dando volta, dando pirueta, não sai do lugar, fica só rodando, e você não sabe o que está acontecendo. Você cai dentro d'água, entra no navio de novo, cai dentro d'água, entra no navio de novo, cai dentro d'água, entra no navio de novo, e não sai do lugar, fica ali dando volta e não está entendendo. Solta o cabo da nau. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça, não é a minha justiça. É a justiça do Senhor como a luz, e o meu direito, as promessas do Senhor para mim, como o sol do meio-dia.
Mas isso requer de mim confiança. Para que eu faça isso, eu tenho que me alimentar da verdade. Como que eu me alimento da verdade? O versículo 3, ele fala exatamente isso. Alimenta-te da verdade. Nós vimos em João 14:6 que Jesus se identifica como a verdade. Como que eu me alimento de Jesus? Abre comigo de novo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. João, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Existe uma tradução mais fiel ainda, a mais fiel de todas, ela não usa a palavrinha verbo, ela usa a palavrinha palavra. Ela diz assim, olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, quando o salmista, no capítulo 37, no versículo 3, ele me dá a orientação, alimenta-te da verdade, e o próprio Cristo, o nosso Messias, é identificado como a palavra, o verbo vivo, ele está mandando eu comer quem? A palavra, me alimentar da palavra. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quantas vezes por semana você se alimenta da palavra? É uma resposta que você dá para você mesmo, tá? Não se esqueça de que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Não adianta você querer me falar um número ou justificar alguma coisa, porque o Senhor sonda e conhece todos os corações. Nesse mesmo livro de Max Lucado, no capítulo 4, o título do capítulo 4 é o seguinte: não esqueça o pão. Eu vou contar para vocês a historinha, para vocês entenderem do que o Max está falando aqui. Ele estava voltando do trabalho. Max, ele é um evangelista e um escritor. Quem nunca leu um livro dele não sabe o que está perdendo, tá? É uma leitura muito gostosa, muito leve, muito tranquila de se fazer. Tem vários títulos, eu aconselho ler. Um bom autor, tá? Um bom escritor. E Max estava voltando do trabalho, a esposa liga para ele e fala com ele assim: meu bem, traz pão. Já era tarde, não tinha como passar na padaria, as padarias já estavam fechadas. Aí ele pensou assim: vou passar no supermercado. Se a Thalita liga para o Gesiel, 8h30 da noite, 9 horas, Gesiel saindo da igreja, e fala com ele assim: meu bem, traz pão, que não tem pão não. Gesiel vai passar na Pai, já era. Vai dar a volta aqui, vai sair lá no riacho para comprar pão, já era. É melhor ele descer, pegar a BR e tentar entrar no Carrefour ainda, rapidinho, antes do Carrefour fechar, e comprar o pão, porque é caminho de casa mesmo, porque se ele chegar lá sem pão, não é? Verdade, né, Thalita? Mas aí, Max também, sabendo o mato que ele estava tirando lenha, ele foi comprar pão, ele é bobo. Entrou no supermercado para comprar pão, entrou no corredor de pães. No corredor, o corredor de pães começa com biscoitos. E ele foi achando aqueles biscoitos muito bacanas, e ele se sentiu assim muito atraído por aqueles biscoitos e queria, na verdade, levar algo a mais para casa.
tinha condição naquele momento dele levar algo a mais. Então ele começou, pegou um biscoito, pegou uma torrada, pegou requeijão, pegou manteiga, pegou biscoito recheado, pegou outras coisas e foi para o caixa. Pagou, chegou em casa, pôs as compras em cima da mesa, chegou, querida, cheguei, igual o Dino, né? Achando que estava abafando. E a mulher veio que veio, né? Com o querida, cheguei desse jeito e uma sacola enorme, ela pensou assim, nossa, é hoje. Quando começam a desfazer as compras, cadê o pão? Já aconteceu isso com você? Você vai em algum lugar por uma coisa específica. Você faz de um a tudo, mas aquilo que você foi para lá para fazer, você não faz ou não traz. Já aconteceu isso com você? No mundo espiritual, isso acontece com a gente também. A gente levanta de manhã, faz, acontece, resolve, da meio-dia almoça, vai para a parte da tarde, faz, acontece, resolve, e chegou de noite, pôs a cabeça no travesseiro e esqueceu o pão. Eu não estou falando do pão da vida, e vocês sabem que eu não estou falando do pão físico, eu estou falando do pão da vida. Entenderam? Abre comigo a sua Bíblia em João 6, do versículo 53 até o versículo 58. João capítulo 6, versículo 53 até o versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo comeram. Quem comer este pão viverá eternamente. Meus irmãos, muitas vezes nós não nos achegamos a Jesus reconhecendo nele o alimento e a bebida necessária para a nossa fome e para a nossa sede. Nós reconhecemos a nossa fome às vezes numa compra, nós nos alimentamos às vezes, nos acalmamos com um bom desabafo, nós às vezes nos acalmamos assistindo um jogo de futebol, às vezes nós nos acalmamos fazendo uma visita, tomando um banho frio, falando alguma coisa com alguém, mas nós às vezes esquecemos que a nossa verdadeira paz, o nosso verdadeiro alimento se chama Jesus. Entende agora por que Jesus fala assim, olha, entra para o teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, porque essa pessoa que faz isso, ela conseguiu entender que Jesus é o pão, que Jesus é a verdadeira bebida. Nós, numa forma simbólica, nós consideramos o pão na Santa Ceia como a carne de Jesus e o cálice como o sangue de Jesus. Jesus mesmo fez essa simbologia na ceia, na última ceia com os discípulos. Este é o meu corpo, comei dele todos. Este é o meu sangue que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Lembram disso?
E parece que nós, de uma certa forma, andamos nos esquecendo dos valores desses símbolos para nós. Antes de entrar a pandemia, eu estava lá embaixo na escola dominical, estava conversando com alguns professores, tinha tido era dia de Santa Ceia, eu subi, participei da Santa Ceia, voltei lá embaixo para resolver mais algumas coisas, e quando eu estava voltando, eu me deparei com um grupo de jovens que cresceram aqui na igreja, descendo, rindo, e uma menina falou assim: nossa, velho, eu comi o pão da ceia mascando chiclete, que gosto horrível. Meu irmão, eu que sou homem, eu me arrepiei todo de vontade de dar um bom abraço nela. Deixa eu te falar uma coisa: qualquer um que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito de Deus não será perdoado. Às vezes a gente fica bravo com alguém que fala mal de um cristão, ou que expõe ao ridículo o Evangelho, mas essas peripécias que acontecem dentro do nosso meio, a gente tem que ficar calado. Não pode falar nada. Está aí a razão porque não são poucos os que dormem. O apóstolo Paulo adverte sobre isso na carta aos Coríntios. Quando ele fala sobre a Santa Ceia, ele fala: aquele que comer do corpo ou beber do cálice, sem discernir o sangue e o corpo de Jesus, bebe indignamente e atrai para si maldição. Esta é a razão porque não são poucos os que dormem no meio de vocês. Eu não sei se vocês têm o desprazer de, às vezes, encontrar com mortos-vivos, ou vivos mortos, Walking Dead. Não adianta fingir não, meu irmão. A gente vê, está na cara. Existe uma expectativa do Espírito Santo de te alcançar. Existe uma expectativa do Senhor de te chamar. Por isso que a sabedoria clama pelas ruas, por alguém que dê atenção para ela. Existe uma expectativa do Senhor. O Senhor Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas ele só vai fazer isso se o perdido se reconhecer perdido e necessitado da graça do Senhor. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um debate com os adolescentes e pré-adolescentes sobre a vida de Jonas, onde nós aprendemos lá no livro de Jonas. Depois, quem tiver um tempinho para ler, são só 4 capítulos, muito pequenininhos, rapidinho a gente lê. Os ninivitas se arrependeram no primeiro dia de evangelismo de Jonas. Nínive era uma cidade grande, que era percorrida 3 dias de caminhada. Imagina que você andar 3 dias sem parar. Esse era o tamanho da cidade de Nínive. No primeiro dia, a cidade toda começa a se arrepender, porque o evangelismo de Jonas, ele foi passando de boca a boca, ao ponto de chegar no rei. O próprio rei rasgou suas vestes, vestiu pano de saco, sentou em cima de cinza e declarou um pregão em Nínive: ninguém come nem bebe durante 3 dias, quem sabe o Senhor tenha misericórdia de nós e não nos consuma. Nem boi, nem cachorro, nem menino, nem mulher grávida, nem gente com pressão alta, ninguém comeu nem bebeu. Sabe por quê? Pedindo misericórdia ao Senhor. Refresca a sua memória aí. Qual foi a última vez que você jejuou, pedindo ao Senhor misericórdia? Atua na minha vida, Senhor.
Você sabia que o jejum, ele tem por objetivo de mostrar para a nossa alma que existe um pão muito mais valioso do que o pão físico? Esse é o objetivo do jejum. Jesus mesmo fala assim, olha, quando o diabo tenta ele lá, quando ele está 40 dias jejuando, o diabo chega para ele e fala assim, se o Senhor é filho de Deus mesmo, manda essas pedras se transformarem em pães. Eu não estou acreditando muito que você é filho de Deus, não. Qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você tem dito isso para os demônios que te afugentam? Olha aqui o diabão. Nem só de pão vive o homem. Hoje eu vou te mostrar que eu vivo é pela palavra do Senhor. A nossa luta, meu irmão, ele não é contra sangue nem carne, ele é contra os principados e potestades no mundo espiritual. Se nós não tivermos essa visão, nós vamos ficar emburrado, chateado, encolerizado, cheio de rancor, minimizado, excomungado, triste, enraivecido. Todos esses sentimentos, eles aparecem em nós quando nós tomamos para nós a afronta vinda de uma outra pessoa. Quando a gente toma essa afronta no mundo espiritual e mostra para essa afronta que eu vivo é pela palavra do Senhor, não tem rancor, não tem tristeza, não tem... A coisa... Entendeu? Veio e foi. Porque quem cuida de mim é Deus. Eu entreguei meu caminho na mão do Senhor, eu confio nele, o mais ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o meu direito, as minhas promessas, como o sol do meio-dia. Que eu tenho que esquentar a cabeça com isso, não? Entendem como é que funciona? Se nós conseguirmos colocar essa verdade dentro de nós, nos alimentarmos da verdade dessa forma, conseguimos nos alimentar do pão da vida, a ponto de nós conseguirmos separar o que é santo do que é profano, que é uma coisa que nós temos que voltar a aprender a fazer. Nós, enquanto filhos de Deus, nós temos que saber separar o que é santo do que não é santo. Profano quer dizer aquele que profana, aquele que é imundo, aquele que é sujo. Nós temos que saber separar o que é santo do que não é. O que não é santo não me convém, porque eu fui chamado para a santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Em momento nenhum na Bíblia você vai achar um versículo que vai te amparar falando assim, ó, lambuza bastante, vem comigo lambuzado, vamos, a gente se lava. Não existe isso não, meu irmão. Não perde tempo não, você quer lambuzar, lambuza mesmo, mas vai lambuzar sabendo que você não vai herdar nenhuma das promessas. Talvez o lambuzar ali, ele te alimenta e te deixa feliz por uns instantes, mas... Lá no versículo 11 do Salmo 37, fala que os ímpios desaparecerão como a erva. Abre comigo a sua Bíblia em Jeremias 15, 16. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Eu vou fazer só uma retrospectiva, ou vou deixá-los mais inteirados do contexto desse texto, tá? O profeta Jeremias, ele profetizou em Jerusalém, nos dias de Josias, e nos dias de Jeoaquim, e nos dias de Joaquim. Josias foi filho de Amon. Amon foi um homem mau, ele não temeu ao Senhor, ele fez abominações que nem
ninguém tinha nem ideia que um judeu faria. Ele queimou os seus próprios filhos em adoração a Moloque. Eu não sei se todos que estão me ouvindo são pais, mas eu faço votos que um dia vocês sejam, que não tem nada melhor do que ser pai, né? E ser mãe também para as meninas. Meus irmãos, mas colocar um filho seu na mão de um Deus quente, para ele queimar, ou é muita fé ou é muita falta de amor. Eu não consegui discernir isso ainda. Moloque era um deus feito de ferro. Ele tinha a frente dele, ele em alguns versículos bíblicos, ele é chamado às vezes de Beuzebu, porque ele tinha um formato de boi, como se fosse um minotauro, algumas partes de homem, algumas partes de boi, e ele tinha as mãos estendidas para frente assim, e as costas dele era furada. Os sacerdotes vinham por trás dele e jogava lenha dentro dele para ir queimando, e ele era todo de ferro. E quem já pegou numa panela quente ou já esbarrou num ferro quente sabe como é que ferro queima. A transmissão de calor do ferro é muito intensa, ela é muito rápida. E esse deus Moloque, ele tinha as mãos estendidas para frente, e eles enchiam esse deus de fogo, e quando ele estava bem vermelho, que era o auge da adoração deles lá, né, do culto, quando ele estava bem vermelho, eles vinham com as crianças e punham a criança em cima da mão dele. Esse foi o pai de Josias. Eu fico pensando assim, gente, o filho de peixe, peixinho é, não é? Tem que dar errado, não é? Só que esse Amon, no finalzinho da sua vida, ele se converte ao Senhor. Ele ouve os profetas. E ele começa a derribar os altos, começa a resolver a vida dele, e ele morre, e o seu filho Josias começa a governar, e Josias começa a governar com 8 anos. Era um menino. O que um menino de 8 anos vai governar? Nada. O menino de 8 anos, ele vai ser educado ainda para um dia governar. Verdade ou não é? Um menino de 8 anos não vai governar. E a misericórdia de Deus foi tão grande que quem participou da educação de Josias fez com que ele temesse ao Senhor. Se vocês irem lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, vocês vão ver a história de Josias. Abre lá comigo, antes da gente ler Jeremias. Abre lá rapidinho, 2 Crônicas 33. Segunda Crônicas 33, do versículo 21 até o versículo 25, fala do reinado de Amon. Fala que ele tinha 22 anos, que ele fez o que era mal perante o Senhor, como fez Manassés o seu pai, porque Amon fez sacrifício de todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha criado, e a serviu. Mas depois fala, lá no final, no capítulo 34, do reinado de Josias. Capítulo 34, versículo 1, fala assim, olha, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Olha o testemunho que a palavra de Deus dá de Josias no capítulo 2. E fez o que era reto perante o Senhor. É engraçado. O filho de um camarada que fez o que era mal perante o Senhor, faz o que é reto perante o Senhor. Isso me diz da importância daqueles que nos cercam. Porque quando Josias começou a reinar, o pai dele já era morto. Então, a influência que ele tinha no pai dele era sanguínea e de memória. Mas aquelas pessoas que cuidaram de Josias
cuidaram de tal forma, tão bem cuidado, que ele não herdou do pai dele nada sanguíneo e nem de memória. Ele fez o que era reto perante o Senhor. E o profeta Jeremias, ele começa a profetizar nos dias de Josias. E Josias, quando ele já tinha aproximadamente 30 anos de idade, ele começou a reinar com 8, quando ele tinha 30, já tinha 22 anos que ele estava reinando, ele já tinha sido educado, ele já tinha sido influenciado por pessoas tementes ao Senhor, ele manda restaurar o templo. E ele manda que o povo de Israel trazer oferta ao Senhor, e essa oferta era para a restauração do templo. E o dinheiro tinha que ser colocado na mão dos carpinteiros e dos ferreiros e dos pedreiros, para eles comprarem o material necessário para reconstruir a casa do Senhor. Josias, ele não queria interferência de terceiros nessa reconstrução da casa do Senhor, de forma que houvesse desvio de verba. Então a verba ia direto para quem estava trabalhando. O dinheiro não ficava siriricando na mão de muita gente. O dinheiro ia direto na mão do pedreiro, na mão do carpinteiro, na mão do ferreiro. Eles iam lá, compravam a matéria-prima, fazia a obra e colocava lá. E os profetas é que gerenciavam a obra. Se o candelabro estava certo, se a parede estava no lugar certo, se aquele pórtico de Salomão estava no lugar certo, se aquela entrada que Salomão fez, os degraus estão todos certinhos, eles estavam reconstruindo o templo. E nessa reconstrução, tira coisa, põe coisa, enche lugar, esvazia lugar. Quem já fez reforma em casa já viu como é que é bacana, né? Enche um quarto, esvazia quarto, passa para guarda-roupa, esconde debaixo da cama, tira debaixo da cama, guarda no armário da cozinha. Um mês depois, você ainda acha pano de prato na gaveta de camisa. Era assim que estava o templo. Mas aconteceu uma coisa interessante que está registrada em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 15. Eles acharam o livro da lei. Naquela bagunça, naquele tira, coloca, levanta, arrasta, varre, limpa, faz de novo, quebra, joga no chão, faz de novo. Eles acharam o livro da lei. Meu irmão, tem gente que está precisando procurar a Bíblia em casa. Não traz a Bíblia para o culto, não é porque ele está confiando no celular, não, é porque na hora de sair não achou. Porque tem muitos dias que não lê, não sabe onde é que está. Seria cômico se não fosse realidade. E aí, quando eles acharam, versículo 16 do capítulo 15, olha o que Jeremias fala com o Senhor. Tu, ó Senhor, o sabes, e lembra-te de mim, ampara-me, vinga-me dos meus perseguidores, não me deixe ser arrebatado por causa da longanimidade. Sabe, eu estou lendo errado, espera aí. Jeremias, será que é o 16? É o 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Meus irmãos, o que eu quero, nós vamos encerrar esse estudo nosso sobre a sabedoria, guardando alguns versículos que têm que estar bem vivos na cabeça da gente. O primeiro versículo que você tem que guardar é que existe um clamor de Deus, da parte de Deus, por quem o siga. Por isso que a sabedoria clama pelas ruas. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 20. Depois, o outro versículo que você tem que guardar está no capítulo 9 de Provérbios, versículo 10, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo. Abre lá comigo, Provérbios 9, versículo 10.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Você sabe o que é prudência? Prudente é aquela pessoa que tudo que vai fazer, ele pensa antes, e porque ele pensou, a coisa dá certo. Isso é uma pessoa prudente. Ela não é medrosa, ela não é, como é que eu vou dizer? Uma pessoa que não assume a responsabilidade, não é isso. Ela é prudente. Na hora certa, no momento certo. Entende? Eu só consigo essa prudência quando eu tenho conhecimento do Senhor. Quando eu tenho conhecimento do Senhor, quando eu chego no pleno conhecimento da verdade, eu passo lá pelo caminho de João 18:38, na pergunta, o que é a verdade? E vou cair lá em João 14:6, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E quando eu lembro dessa verdade, eu vou lá no Salmo 37, no versículo 3, e ouço a seguinte exclamação: alimenta-te então da verdade. Habita na terra, põe o pé no chão e alimenta-te da verdade. Abaixa a bola, você não sabe de tanta coisa assim não, meu filho. Segura a onda aí. Alimenta-te da verdade. Aí eu volto lá em João, capítulo 6, versículo 14, e fala assim, olha, o meu sangue é verdadeira bebida e o meu corpo é verdadeira comida. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Como eu vivo pelo Pai, Ele também viverá por mim. Percebe o caminho que a gente traçou, que a gente passou por ele? E depois a gente vê o profeta Jeremias encontrando a palavra do Senhor, e ele fala isso lá atrás, lá no Velho Testamento, muito antes de João existir, de Jesus vir e se revelar como Messias. Ele já falava, achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram doce ao paladar. No primeiro dia de estudo, nós lemos lá em Malaquias 4, capítulo 4, se não me engano, é o versículo 6, que fala assim, olha, lembrai-vos da lei de Moisés. Abre comigo lá, Malaquias 4. Para quem está com dificuldade aí, abre em Mateus e volta uma página, você vai achar. Malaquias 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Sabe o que significa estatutos e juízos? Estatutos, o que eu cumpro. Juízos, se eu cumprir, eu tenho a bênção, se eu não cumprir, eu tenho a maldição. Ninguém fica ileso. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Não tem ninguém no meio termo, não tem ninguém morno diante do Senhor, não, meu irmão. Ou você está salvo ou você não está, ou você cumpriu ou você não cumpriu, ou você andou na verdade ou não andou. É simples assim. E no versículo 6 ele fala assim, olha, versículo 5, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias aqui é o João Batista, por isso que muitas vezes eles, na hora de identificar João Batista, o próprio povo falava assim, será que ele é Elias que ressuscitou? E o versículo 6 fala assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por que que um dos objetivos da palavra do Senhor vinda pelo profeta João Batista, que foi o último profeta, vinda por ele, tem como objetivo converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós vimos isso aqui no nosso encontro passado. Quando a gente pensa no jovem, a gente encontra no jovem a força e às vezes a falta de conhecimento pela tenra idade.
né? A falta de sabedoria, a falta de experiência. E quando a gente pensa no velho, a gente vê nele sabedoria, a gente vê nele experiência, mas não vê nele força. Quando a gente junta o jovem com o velho, aí a gente encontra um meio termo. A força sendo aconselhada e o conselho achando repouso na força. Isso só acontece quando nós andamos em comunhão. O pai com o filho com o pai. O filho na sua força, no ímpeto de fazer as coisas, ouvindo a orientação do pai e andando no caminho que o pai está falando, e o pai sentindo o seu coração descansado em saber que aquilo que deve ser feito está sendo feito pelo filho. Entendem? Aí, nessa perspectiva, nós voltamos lá no livro de Salmos, que fala assim, olha, ó quão bom e suave é viverem unidos os irmãos, é como um óleo, é como unção que desce sobre a barba de Arão, simbolizando o chefe da família, que tem a unção, que vai dar sabedoria, que vai desprender aquilo ali para os que estão perto. E lá no 1 João, versículo 9 fala, se andarmos na luz como Ele na luz está, e mantemos comunhão uns com os outros, o coração dos pais convertidos ao coração dos filhos, e o coração dos filhos convertido ao coração dos pais, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Resumo da ópera. Se não nos convertermos como uma criança, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Esse é o resumo de tudo. Por que eu estou falando isso? Eu estou me baseando nessa imagem dessa criança aqui, ó. Ela está confiando não é só no balanço, ela está confiando em quem está balançando ela. É por isso que ela fecha os olhos e solta as mãos. Tem alguém balançando ela. Então ela se solta. Mal sabe ela que quem está lá fora não tem a mínima chance de pegar ela se ela escapulir. Mas ela confia. Nós sabemos que o nosso Pai Celestial, Ele é capaz de nos pegar caso a gente escapula. Ou caso caiamos, o Senhor é capaz de nos levantar de novo. E para terminar, eu vou te dar um conselho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz. E o seu direito como o sol do meio-dia. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra. Agradecidos pela verdade. Agradecidos, ó Deus, pelo pão da vida, agradecidos, ó Deus, porque podemos comer da Tua carne, beber do Teu sangue, ó Deus, que é a verdadeira comida, a verdadeira bebida, e eu te suplico, Senhor, não nos deixe esquecer o pão. Senhor, não nos deixe perder tempo com um biscoito recheado, a perder tempo, ó Deus, com outras coisas que possam estar à mesa, nos distraindo, ó Deus, e nós nos esquecendo do pão da vida. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor até aqui tem nos poupado e a sabedoria ainda clama pelas ruas, ó Pai. Muito obrigado por esse clamor e eu te suplico, ó Deus, abençoa, vivifica, restaura, cinge os meus irmãos com a Tua palavra, Senhor, firma os pés deles, ó Deus, na pedra angular que é o Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, por esse encontro e te pedimos, ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí, dar uma salva de palmas a Ele? Que Ele tem falado aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, professor Fausto. Você foi abençoado, meu irmão? Amém? Ó, tá dando um reverb muito louco aqui. Eu me ouço 2 vezes. Tá parecendo que eu sou muito sábio. Eu falei assim, boa noite, noite, noite. Tá muito chique isso.
Mas glória a Deus, né? Porque o nosso Deus, Ele fala aos nossos corações. E a cada semana, quem acompanhou aí nessas 3 semanas da sabedoria, clama pelas ruas, nós fomos confrontados, nós fomos ensinados, nós fomos exortados pelo Espírito Santo a tantas coisas, sabe? E quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente entende o que a palavra do Senhor quer falar aos nossos corações, o que Ele quer nos levar a fazer, é importante que a gente atenda a voz do Espírito Santo, sabe? Não deixa para depois. E eu queria aproveitar esse momento que nós estamos encerrando essa série, te convidar, te colocar de pé. Eu sei que a gente não pode vir aqui para frente para orar, mas entrega a sua vida diante do Senhor. Sabe, você foi convidado a fazer isso nessa noite, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, sabendo que o mais Ele fará. Nós ouvimos tantas outras coisas nas outras semanas, ouvimos que a sabedoria ela ainda clama pelas ruas, mas até quando? Nós ouvimos também sobre qual tipo de pecadores nós temos sido, se nós somos aqueles que temem ao Senhor, que se arrepende, se nós somos aqueles que temem aos olhares dos homens, né? E vive baseado nisso, ou se nós somos aqueles que pecam e não estão nem aí. Então, olha só o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Se volte para Ele. Seja esse que ouve a voz do Espírito Santo, não somente nessa noite, mas todos os dias. E hoje você é convidado a essas coisas, a entregar o seu caminho ao Senhor, a viver a palavra dEle. Então feche seus olhos aí. Eu não sei como o Espírito Santo ministrou o seu coração durante essas 3 semanas, mas entregue isso ao Senhor. Talvez você não tenha tido a oportunidade de participar todos os dias, mas aquilo que Ele ministrou ao seu coração nessa noite é verdade. Então enquanto o louvor ministra aqui nessa noite, você entrega a sua vida em oração mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Faça sua oração nesse momento, meu irmão, entregando a sua vida a Ele, falando: Deus, obrigado pela sua palavra que é tão viva, que é verdadeira, que tem falado no meu coração, Senhor. Que eu possa parar de perder tempo correndo atrás das coisas erradas e voltar os meus olhos para o Senhor, dar voz à sua sabedoria. Eu entendo nessa noite, Senhor, que o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, e que o Senhor possa me guiar por esse caminho, e que nessa noite eu venha tomar essa decisão e dar esse passo em fé, entregar tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Faça sua oração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, que estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o
te amar mais, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra ministrada em cada coração. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha contemplar, ó Pai, cada decisão tomada, cada coração que se volta para o Senhor, cada vida que nessa noite resolve dizer não à voz da loucura e passar a ouvir o clamor da sabedoria. Para cada pessoa que resolve dar passos de fé em direção ao Senhor, cada pessoa que entrega o seu caminho nas suas mãos, Deus, cada pessoa que resolve focar naquilo que é o que realmente importa, no Senhor, que é o alimento, que é o pão da vida, que é o principal, e que as decisões tomadas aqui nessa noite sejam decisões verdadeiras, contempladas pelo Senhor, e que gerem frutos na vida de cada um, frutos que permaneçam e que se multipliquem, em nome de Jesus. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite, hein, meu irmão, em nome de Jesus. Ele é digno. Que essa palavra continue gerando frutos aí na sua vida. Você foi abençoado nessas 3 semanas? Eu tenho sido muito. E glória a Deus pela tecnologia que a gente tem hoje, que está tudo disponível lá no YouTube, gente. Você está na dúvida, quer reassistir as últimas 3 semanas? Nossa, Vinição, só pude vir hoje. Como é que foi? Semana passada, semana atrasada? Está tudo lá, sabe? Conhecimento, sabedoria, disponível lá para você aprender mais, se aprofundar na palavra do Senhor e multiplicar isso aí. A gente estava conversando essa semana nas conexões, né? Que a gente tem muita informação disponível, mas isso não tem virado tanto conhecimento assim, né? Sabedoria às vezes falta, mesmo com tanta informação disponível. E olha só que oportunidade que o Espírito Santo te dá. Então, compartilhe isso aí, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Seja bênção em nome de Jesus. Vamos orar para trazer as nossas ofertas também diante do Senhor. Amém? Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela sua palavra ministrada aos nossos corações. E nesse momento apresentamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas ofertas. Senhor, ó Pai, contemple, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, que a sua unção seja com cada um, ó Pai, que o Senhor conhece o que cada um tem vivido, ó Pai, que aqueles que têm necessitado venham receber do Senhor, portas de emprego venham a ser abertas, oportunidades venham a ser oferecidas pelo Senhor, de acordo com a sua vontade, ó Pai, que venham caminhar todos em sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu trazer. Derrama o teu amor
os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te abraçar, quero te ver. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Gente, só os avisos rapidinho antes da gente encerrar. Amanhã a Escola Dominical está disponível lá no Spotify. A nossa Escola Dominical dos jovens, especificamente, ela está sendo distribuída via podcast. Você já deve ter acompanhado aí. Se você ainda não acompanha, pesquise lá no Spotify, no Deezer, onde você já tem um costume de ouvir podcast, ou não, comece a conhecer a ferramenta aí. Só pesquisar lá, FJCast, que você vai ver todas as lições da Escola Dominical, desde o início da quarentena, estão lá. E também alguns podcasts lá, também está sendo bem bacana. E também temos a versão transmitida ao vivo pelo YouTube com o professor Fausto, que também está aqui. Você foi abençoado nessas 3 semanas. Ele também, toda semana, está lá ministrando as aulas da Escola Dominical. Tem sido uma bênção. Estou lá participando sempre. Eu estou lá colocando os versículos bíblicos lá e participando, né, Fausto? Teve só um dia lá que eu perdi a hora, mas deu tudo certo. Mas participe também. 8h30 a gente tem a Escola Dominical no YouTube, no canal da igreja. Tá joia? Gente, essa semana, Geise e eu, nós fomos convidados para participar da live do pessoal da PNL de Campo Grande. Eles têm lá o Papo JP. Então, terça-feira, às 8 horas daqui de Brasília, não é isso, Geise? 7 horas lá, 8 horas aqui, né? E a gente vai estar lá conversando sobre os desafios do jovem cristão. Não é isso? Não errei o tema não, né? É isso, vai ser bênção. Participe lá, você vai ter a oportunidade de mandar sua pergunta lá também, se você quiser. Vai ser uma live bem bacana, tá joia? Tem mais algum aviso, Geise? Não. É muito estranho você ouvir. Eu vou fazer igual o sanduíche. Próximo sábado a gente volta para nossa casa, eu tô com saudade lá. Aí, ó, semana que vem a gente volta então lá para o nosso espaço lá para o galpão. Já puseram a internet lá, já tá tudo legal lá, vai ser bênção lá a partir de semana que vem. Já vamos ter coisas novas. Semana que vem
Vocês lembram que o pastor combinou com a gente que ia rolar uma pizza uma vez por mês também? Que ele falou que é patrocinar uma pizza pra galera aí. Semana que vem, tá? Vai ser respeitando todos os distanciamentos lá, tá joia? Então fica tranquilo, pode vir participar aí da pizza aí também, que vai ser bênção depois do culto na semana que vem. As conexões continuam se reunindo, começou uma série nova essa semana. As conexões são os nossos pequenos grupos. Você que tem 18 anos ou mais, procura o Gese, procura o Samuel, pode procurar a mim também, procura Sara, Thalita, qualquer um aí também, os meninos já estão sabendo. Participe das conexões, a gente está se reunindo online, tem tido estudos muito abençoados, tem sido muito bacana. Então, amém. Mais alguma coisa? Não, né, Jesus? Então vamos orar encerrando em nome de Jesus. Deus, obrigado por mais esse culto. Obrigado, ó Pai, pela sua palavra que falou a cada coração. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a vida do Fausto, que nos trouxe esse estudo durante essas 3 semanas. Que o Senhor continue sendo com ele, ó Pai, a sua sabedoria sendo multiplicada sobre a vida dele também e sobre a sua família a cada dia. Que o Senhor leve cada um para os seus lares, ó Pai, debaixo da sua proteção e que amanhã nós possamos estar aqui mais uma vez, dispostos a cultuar o Senhor com muita alegria, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você não pode abraçar quem está perto de você, mas dá um tchauzinho para ele aí. Abraça o Espírito Santo, o pastor gosta de falar.